A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo nos dá a rica oportunidade de podermos adentrar ao seu coração, adentrar a sua alma através do ensinamento bíblico, através do estudo da Sagrada Escritura. E eu e você somos privilegiados por essa rica oportunidade muitas das vezes que é única, pois Deus sempre está disposto a nos ensinar algo diferente relacionado à sua vontade. E eu quero orar ao Senhor nosso Deus com você para darmos início ao nosso estudo. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós queremos adorar ao Senhor. Ó Deus eterno, Tu és o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tu és o Deus do Antigo Testamento. Tu és o Deus do Novo Testamento, porque nós cremos que o Messias verdadeiro já veio. Cremos que Ele cumpriu nos mínimos detalhes todas as profecias do Antigo Testamento. Cremos que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos. Pai, eu apresento a minha vida uma vez mais e a vida, meu Deus, daqueles que estarão vendo ou ouvindo esse vídeo. Vem impactar cada um através da Tua palavra. Vem ensinar, meu Deus, a Tua palavra para cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus. Irmãos, você que ama a palavra de Deus, com certeza, particularmente acredito que você tem aprendido de alguma forma, tem aprendido alguma coisa relacionada à palavra de Deus, talvez algo que você não tinha entendimento, e Deus tem te dado a oportunidade através desse canal e através de outros canais. E nós já temos postado vários vídeos, já temos vários estudos no nosso canal, e eu convido você a assistir outros vídeos, a ouvir outros ensinamentos que nós temos colocado aqui no canal Embaixadores de Cristo. Inclusive, recentemente postamos um vídeo estudando um pouco, sobre quais foram os motivos que levaram Moisés a não entrar na Terra Prometida. Também recentemente postamos um vídeo falando sobre detalhes sobre a família de Jacó, entre outros vídeos, a volta do Senhor, a ressurreição e assim por diante. Irmãos amados, ouça bem, dias atrás eu comentei que eu estou pensando seriamente em recomeçar, ou voltar a ministrar as aulas, os estudos relacionados à escola dominical. Vocês estão observando aqui nas minhas mãos, Essa revista aqui é a revista que nós utilizamos na igreja, da Assembleia de Deus, e já estamos finalizando esse último trimestre. Ou seja, nesse próximo domingo nós estaremos estudando a última lição desse trimestre, onde estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E se for possível, como de fato esse é meus planos, esse é meus projetos, eu quero começar muito em breve a começar a estudar juntamente com você, a gravar as aulas relacionadas a cada lição que será ministrada nas igrejas. Então, em breve eu já estarei com as revistas novas, com temas diferentes. Eu convido você a participar das aulas aqui com a gente, tá bom? Irmãos, porém, tem uma lição nessa revista que me chamou muita atenção e eu creio que o Senhor vai nos ensinar algo maravilhoso. O tema do nosso estudo hoje é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Hoje nós iremos estudar sobre a Igreja do Deus Vivo.
O que é a igreja? Quando surgiu a igreja? Por que Deus fundou a igreja? Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a princípio ao templo, eu não estou me referindo a uma casa, a um ponto de aluguel, a um salão, a uma catedral, nada disso. A princípio eu estou falando da igreja como um corpo, que a Bíblia tem várias linguagens para identificar a igreja. Então, irmãos, o que é a igreja? Você já se perguntou o que é a igreja? Quando surgiu a palavra igreja? Qual o significado da palavra igreja? Será que os profetas do Antigo Testamento falaram sobre a igreja? Quando que o Senhor Jesus falou pela primeira vez sobre a igreja? Como a igreja primitiva agiu no início, ali em Atos dos Apóstolos, quais são os privilégios da igreja de Cristo, quais são as responsabilidades da igreja de Cristo, por que a igreja de Cristo ainda está aqui na terra, o que Deus pode fazer na vida da sociedade através da igreja. E a igreja? A igreja é um organismo vivo, é um organismo criado pelo homem. Essas e outras respostas nós encontramos na Bíblia Sagrada. E Deus tem levantado comentaristas compromissados com a Bíblia Sagrada, né, para estar escrevendo livros, revistas e nos dando a oportunidade de conhecer um pouco mais a palavra do Senhor. Pois bem, irmãos, o tema do nosso estudo hoje, que é baseado na lição da Escola Dominical, sendo a Igreja de Deus vivo. O texto áureo nos diz assim: grande é este mistério. Digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Verdade prática. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Que bênção, né? Já de cara aqui nós observamos o nosso Deus nos dando um conselho. E o comentarista nos diz que a noiva de Cristo não pode ser mundana. Ou seja, a palavra do Senhor nos diz que nós somos a noiva de Cristo. E é interessante que a noiva ela deve se comportar de acordo a sua responsabilidade para com o seu noivo. Vou entrar mais em detalhes mais adiante, pode ficar tranquilo, tá bom? A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 16, e Efésios capítulo 5, 25, 27 e 32. Lembrando, irmãos, que eu vou fazer a princípio, eu vou fazer um resumo, porque esse tema ele é bastante profundo, ele é bastante extenso, é um tema que nunca se acaba. Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Agora vamos adentrar aqui a introdução, visto que já lemos os textos bíblicos a qual o nosso estudo será baseado, porque a pregação da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus,
a nossa vida e assim por diante deve ser respaldada, deve ser direcionada, deve ser baseada na palavra de Deus. Assim nós entendemos que a vida de um cristão, a vida de um homem e de uma mulher que quer chegar no céu, que quer herdar a vida eterna, que quer servir a Deus em espírito e verdade, nós não somos guiados a princípio pelo que A ou B tem nos passar. Eu posso ler os melhores livros desse mundo em matéria de fé, em matéria de religião, em matéria da Bíblia Sagrada, mas eu tenho que ficar com aquilo que Jesus ensinou, o ensinamento que recebemos por parte de terceiros. Não tem base bíblica, você deve rejeitar. Foi escrito por fulano de tal, que já escreveu dezenas, centenas, milhares de livros. Mas fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus. Você pode ler, pode admirar, pode respeitar. Enquanto que esse autor, esse comentarista estiver estudando, explicando, estiver de acordo com a palavra de Deus. A introdução nos diz: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Então, irmãos, a igreja. O que é a igreja? Em primeiro lugar, irmãos, é interessante observar que a igreja era, não é mais, a igreja era um mistério escondido em Deus, a qual o Senhor decidiu revelar nos tempos do Novo Testamento. Até onde eu observo, os profetas do Antigo Testamento não receberam uma revelação da parte de Deus, ou não receberam uma revelação detalhada sobre a igreja. Você pode ler sobre Moisés. Moisés não falou sobre a igreja. Você pode ler sobre o profeta Elias, você pode ler sobre Moisés, você pode ler sobre o profeta Natã, que ficava ali no palácio, próximo ao rei Davi. Você pode ler sobre Esdras, que era um escriba da lei, que era um sacerdote. Você pode ler sobre a biografia de vários profetas do Antigo Testamento. Mas dificilmente nós iremos encontrar algum profeta recebendo detalhes sobre a igreja, se é que receber alguma revelação sobre a igreja. E muitas das vezes os profetas do Antigo Testamento, eles recebiam revelações da parte de Deus indiretas, ou seja, eles falaram sobre um determinado assunto de forma misteriosa, de forma oculta, algo que veio a se cumprir no Novo Testamento, algo que veio a ser detalhado no Novo Testamento, inclusive relacionado a Cristo. O escritor aos Hebreus, ele fala que muitos ensinamentos que tinham no Antigo Testamento eram apenas sombras da realidade. Então, eu estou falando sobre a igreja, eu não estou falando sobre Cristo. Porque sobre Cristo, glória a Deus nas alturas, nós encontramos dezenas de profecias no Antigo Testamento sobre o nascimento, sobre a vinda de Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus falou que da semente da mulher iria surgir um homem, iria surgir um que iria pisar sobre a cabeça da serpente, e a serpente, ela simboliza o diabo. Nós encontramos o profeta Moisés falando que o Senhor iria levantar um profeta semelhante a ele no meio dos judeus, e a esse profeta os judeus deveriam ouvir. E aí a gente vai meditando um pouco mais na Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, como por exemplo, no livro de Salmos, Salmos possui 150 capítulos. Alguns foram escritos pelo rei, alguns foram escritos, esses salmos eles foram escritos por pessoas diferentes. A palavra do Senhor nos mostra, né? Teve salmo que foi escrito pelo rei Salomão,
Teve salmo que foi escrito por Asaf, um dos regentes ali do coral ali, de uma certa forma do coral, né? Um dos responsáveis pela área de louvor ali em Israel. Teve salmo que foi escrito por Salomão. Porém, a maioria dos salmos foi escrito pelo rei Davi. Parece que Davi escreveu 73 salmos. Mas dependente de quem tenha sido o autor ou o escritor, quem compôs ou quem recebeu a inspiração para escrever esses salmos, que é a própria palavra de Deus, a palavra salmo significa como se fosse o inário, como se fosse a harpa cristã dos judeus. Nós lemos os salmos, né? Lemos os salmos e muitas das vezes a gente imagina o salmo como uma profecia, como uma pregação, como de fato existem trechos dentro desses textos que falam sobre profecia. Mas ali era a experiência do salmista. E existem várias profecias relacionadas à vinda de Jesus nos livros, nos capítulos de Salmos, né? Então, a Bíblia está recheada de profecias sobre a vinda de Jesus, mas sobre a igreja, a igreja era um mistério. O apóstolo Paulo, ele fala que a igreja era um mistério oculto no Antigo Testamento. Ou seja, a igreja era algo que estava escondido no coração de Deus. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da Galácia, você vai encontrar isso aí na carta aos Gálatas, Paulo fala que esse mistério que é a igreja, ela começou ela veio a existir, ela veio a ser inaugurada no Novo Testamento, através da vinda do Senhor Jesus. Aí nós chegamos no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, Mateus capítulo 16, ali a gente observa o diálogo entre Jesus e Pedro. O Senhor Jesus, ele chegou para os discípulos e fez a seguinte pergunta. Como diz alguns irmãos, né, eu vou parafrasear aquilo que Jesus falou. É como se Jesus tivesse chegado para os discípulos e dito, né? Eu gostaria de saber de vocês o que as pessoas por aí estão dizendo a respeito de mim. E aí o apóstolo Pedro, ele diz, Senhor, alguns têm dito que tu és Elias, outras pessoas têm falado que tu és o profeta João Batista, devido à sua pregação, talvez devido à pregação de Jesus com autoridade. Outros estão dizendo que tu és Jeremias, ou talvez falaram isso aí porque viram Jesus em algum momento chorando, porque o profeta Jeremias, ele é conhecido também como profeta das lágrimas. E também estão dizendo que tu és um profeta. E aí Jesus se vira para os discípulos e pergunta, né? Tá bom, agora que nas minhas palavras, né, nos meus acréscimos, tá bom, agora que eu já sei o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim, agora eu quero saber de vocês. E para vocês, eu sou quem? O que eu significo para vocês? O que eu represento para vocês? E aí nós vamos encontrar a resposta do apóstolo Pedro, né? Mateus capítulo 16, a partir do versículo 15. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, maravilha de Deus! Glória a Jesus! Irmãos, nós estamos diante do texto bíblico, não é de um texto bíblico, mas nós estamos diante do texto-chave, do texto principal, da primeira referência que Cristo faz à igreja. Então, Pedro responde para Jesus, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus, ele fala para Pedro, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te trouxe essa revelação,
mais meu Pai. E aí Jesus prossegue dizendo, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, não é Pedro, e sobre essa pedra, sobre mim, Jesus falando sobre mim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Se você for buscar no vocabulário grego, você vai perceber que a palavra Pedro significa fragmento de pedra, um pedacinho de pedra. E Cristo, irmãos, aleluia, e Cristo ele é a rocha, e a igreja ela é edificada sobre a rocha, sobre Jesus. A igreja ela é edificada sobre o fundamento principal, que é Jesus. Paulo fala que Jesus ele é a pedra angular, ele é a pedra principal. Então, a igreja é um organismo vivo. A igreja ela é um organismo vivo. Então, nós somos a igreja de Cristo. E a palavra do Senhor nos diz que nós, como igreja, nós precisamos ser diferente. Jesus, ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos entender um pouco mais aqui a igreja. O que significa a palavra igreja? A palavra igreja é uma palavra que tem o seu significado original no idioma grego, porque o Evangelho, mesmo que a gente tenha a Bíblia Sagrada escrita no idioma português, mas é bom observar que a Bíblia Sagrada, e mais precisamente o Novo Testamento, ele foi escrito no idioma grego, Então, a palavra igreja é uma palavra que tem o seu significado original no idioma grego. E a palavra igreja, no grego, ela significa eclésia ou eclesia. E essa palavra significa tirados de dentro para fora. Tirados de dentro para fora. E aí Jesus vem e nos diz, que nós somos a igreja. Jesus chega e fala para os apóstolos que eles eram a igreja. Ou seja, Jesus estava deixando bem claro, eu estou tirando vocês de dentro do mundo das trevas para fora. Eu estou libertando vocês do sistema mudando. Eu estou libertando vocês das mãos do diabo. Eu estou libertando vocês das tradições dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, porque aquele povo estava preso mais às tradições do que aos próprios ensinamentos do Senhor Deus através da lei. Então, Jesus estava criando um povo diferente, uma nação diferente, um sacerdote diferente, um povo diferente, para fazer aquilo que os judeus não fizeram, porque a responsabilidade para evangelizar o mundo era dos judeus, mas eles falharam. E Deus, então, está formando um novo povo. E era algo que já estava no coração do Senhor desde lá do princípio. Então, irmãos, nós como igreja precisamos ser diferentes. Existem vários versículos que nos mostram isso. Capítulo 1. A natureza da igreja do Deus vivo, a casa de Deus. Vou repetir. Capítulo 1. Primeiro ponto. A natureza da igreja do Deus vivo. Agora que você já sabe o que significa a palavra igreja, é por isso, irmãos, é por isso que nós, cristãos, sejam mulheres, sejam homens, independente do país onde esse cristão está, nós que servimos a Deus, nós procuramos ser diferente, não é porque nós queremos ser melhores do que A, do que B, não é porque os cristãos querem ser maior do que quem é um espírita, quem é budista, quem é muçulmano, independente de qualquer outra religião que existe nesse mundo, a gente procura ser diferente, não é porque a gente quer ser melhores do que eles, é porque a verdade do Evangelho está dentro de nós.
É porque nós sentimos o Espírito Santo nos limpando, nos transformando, nos regenerando e automaticamente nós temos prazer em obedecer a Deus. E mais do que isso, nós obedecemos a Deus porque nós nascemos de novo. Como está escrito em João capítulo 3, versículo 1, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus falou, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então, para ser igreja de Cristo, o homem e a mulher precisa nascer de novo. Nascer de novo é nascer da água, nascer do Espírito. Esse nascer da água aí, repito, não é uma referência, a princípio, a você se batizar nas águas, porque isso é importante. Porque Jesus falou que quem crê e for batizado será salvo. Mas esse nascer da água do Espírito é você nascer da palavra. Porque a palavra de Deus ela é simbolizada principalmente pela água. Porque a água tem um poder de nos limpar. Então a palavra de Deus tem um poder de nos limpar, limpar a nossa alma, tirar os maus pensamentos, tirar os pensamentos pecaminosos. Então, a natureza da igreja do Deus vivo. Lembrando, irmãos, que a igreja, ela adora ao Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. A Bíblia está cheia de referência falando sobre Deus como Deus vivo. Um Deus maravilhoso, um Deus glorioso, um Deus que manda na natureza e a natureza tem que obedecer, que é uma referência sobre isso aí. Quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, foi Deus que criou o mar. Foi Deus que criou o mar. E com o seu poder, Ele ordenou que o mar fosse aberto e o mar abriu. Temos uma outra referência aqui. Quando os discípulos estavam no mar, Jesus também estava ali. E o mar se levantou, e o mar, e os discípulos estavam preocupados, o sujeito ia morrer afogado, né? E Jesus só ordenou ao mar, acalme-se. Então a Bíblia está cheia de referências bíblicas mostrando Deus, esse Deus vivo mandando na natureza. E a palavra do Senhor nos mostra, irmãos, que nós como igreja de Cristo, nós também somos a casa de Deus. É, a casa de Deus. No Antigo Testamento, quando se falava sobre a casa de Deus, era uma referência ao tabernáculo e depois ao templo. Você lembra do tabernáculo? Quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, Israel ficou 40 anos no deserto. E Deus ordenou a Moisés, e Deus capacitou 2 homens, que agora me fugiu o nome deles, né? E Deus entregou esse projeto para eles, eles iniciaram a construção do tabernáculo, juntamente com a mão de obra de vários outros hebreus ali. Eles construíram o tabernáculo, e tinha 12 tribos, e esse tabernáculo ele era quadrado, e ao lado do tabernáculo ficava as tribos, 3 de um lado, 3 de outro. E Deus, ele vinha com a sua glória, com o seu poder, e ele habitava ali no meio do tabernáculo. Então, quando os judeus falavam sobre a casa de Deus, era uma referência ao tabernáculo como a casa de Deus, porque lá no tabernáculo ficava o altar onde era oferecido o sacrifício a Deus, ficava a pia de bronze onde os sacerdotes lavavam as mãos antes e depois do sacrifício, ficava as duas tendas dentro do tabernáculo, uma espécie de barraca. E na primeira tenda tinha eu ver se eu me recordo de tudo que tinha lá. Na primeira tenda tinha debaixo tinha o candelabro para manter as lamparinas acesas, para clarear o ambiente ali. Esse tabernáculo ele apontava para Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aí você lê lá no livro de Apocalipse,
Jesus ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais de ouro tem o mesmo significado da palavra candelabro. Jesus é a luz do mundo. Jesus falou para João que Jesus ele caminha no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus caminha no meio da igreja, Jesus habita na igreja, que somos nós. E ali, naquela primeira tenda, né, tinha também a mesa com os pães. Era o cuidado de Deus com os sacerdotes. E ali na segunda tenda, né, na segunda tenda, era conhecida como o Santo do Santo. Porque a primeira tenda era conhecida como o Santo Lugar. O Santo Lugar. E a segunda tenda era conhecida como o Santíssimo Lugar, o Santo do Santo. Nessa segunda tenda, a Bíblia diz que ficava a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança ela era feita de ouro. E Deus mandou colocar 2 anjos ali sobre essa Arca da Aliança. 2 anjos, intitulados de anjos querubins. E esses anjos eles ficavam de frente um do outro. Aleluia! Esses anjos são seres que foram criados para adoração ao Senhor. E dentro da Arca da Aliança, né, tinha as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos, tinha a vara de Arão, mostrando, lembra daquele episódio lá que estava em dúvida se Arão tinha sido escolhido ou não? Então a única vara que floresceu foi a vara de Arão. Então a vara de Arão estava dentro da Arca da Aliança para mostrar a aliança de Deus com a tribo de Levi, porque Arão era da tribo de Levi, e também para mostrar que Deus havia escolhido Arão, a tribo de Levi, como sacerdote ali em Israel. Dentro da Arca da Aliança tinha também um pote contendo um pedacinho de pão que a Bíblia chama de maná, porque Deus sustentou Israel no Egito, no deserto, durante 40 anos com pão. Todo dia Deus enviava o maná do céu para sustentar aquele povo, e não podia guardar para o outro dia, porque se guardasse, estragava, fedia e assim por diante. Deus queria ensinar, porque Deus ele é bem didático, né, irmão? Deus é bem dinâmico. Deus, ele muitas das vezes fala através dos nossos limites, através da nossa rotina, através da nossa linguagem, de uma maneira que a gente possa entender. E o fato de Deus mandar Israel a não guardar o maná para outro dia, é porque Deus queria que o povo de Israel dependesse do Senhor todos os dias. Todos os dias. Porque também, né, muitas das vezes, quando a gente tem tudo em casa, e tem alimento suficiente, tem dinheiro, tem fama, tem reconhecimento, tem uma geladeira cheia, às vezes a pessoa se acomoda, não quer buscar o Senhor, não quer viver uma vida cheia do Espírito Santo. Mas, por outro lado, quando a pessoa percebe que ele sempre está faltando alguma coisa, sempre está precisando de alguma coisa, isso é um motivo a mais para ele buscar para diante de Deus. E aí, na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, nós encontramos a oração do Pai Nosso, Jesus dizendo: Pai Nosso de cada dia nos dá hoje. Então, a casa do Deus vivo, lá temos a referência em Crônicas e também em Reis, você lembra quando o rei Salomão inaugurou o templo ali em Jerusalém? Pois é. A glória de Deus ele era manifestada ali naquele templo que era conhecido também como a casa do Deus vivo. E aqui nós encontramos uma referência, Paulo falando para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo ele diz, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então a casa de Deus, irmãos, a casa de Deus não é apenas o local de adoração. A casa de Deus no Antigo Testamento tudo bem, era o tabernáculo e era o templo que Salomão construiu. Aí entramos no Novo Testamento, aí aquele templo lá,
reconstruído, reformado pelo rei Salomão, continuou aos olhos dos judeus a casa de Deus. Porém, o apóstolo Paulo recebe uma revelação diferente, nos mostrando que hoje a casa de Deus somos nós. A casa de Deus não é apenas o templo, o local de adoração, mas principalmente nós, Igreja de Cristo. Você, eu, todo aquele que confessa que o Senhor Jesus veio a esse mundo em carne, encarnou através do Espírito Santo no ventre de Maria, viveu, morreu, ressuscitou dentre os mortos. Então, nós somos a casa de Deus. Nós somos o lugar onde Deus habita. Eu estou explicando sobre várias referências bíblicas que nos mostram o que a igreja é. Então, a igreja é a casa de Deus, coluna e firmeza da verdade. A igreja, ela é o templo de Deus. A igreja, ela é o corpo de Jesus. A palavra de Deus nos diz, Paulo falando, nós somos o corpo de Cristo. Cristo, ele é a cabeça da igreja. Nós também somos um corpo onde Jesus habita. A igreja, coluna e firmeza da verdade. E aqui nós vamos prosseguindo aqui. Tem uma referência aqui. Glória a Deus. O mistério da piedade. Então, esse mistério que estava oculto, escondido no Antigo Testamento, ela foi revelada no Novo Testamento. Então, a igreja é algo que estava escondido no Antigo Testamento e Deus revelou no Novo Testamento. Então, era algo misterioso. O mistério fala de algo escondido e que foi revelado. Então, o mistério da piedade. Então, a igreja, ela foi chamada também para demonstrar misericórdia, amor, bondade, piedade para com o nosso próximo. Segundo ponto, estou fazendo um breve resumo aqui, viu, irmãos? Porque esse assunto aqui, se a gente for procurar as referências bíblicas, a gente vai gastar muito tempo aqui. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que a igreja, ela é a guardiã da verdade. Isso mesmo. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui, né? Vou ver se eu encontro aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 1, versículo 13 e 14. Cadê? Aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, irmãos, a igreja, ela é guardiã da verdade. Nós que servimos a Deus, nós somos a guardiã da verdade. Ou seja, o Senhor Jesus, ele entregou para mim, ele entregou para você, ele entregou para todo aquele que serve a ele em espírito e verdade. Ele nos entregou o bom depósito e nos entregou a verdade. A igreja é o povo que Deus escolheu na terra como guardiã da verdade. Ou seja, Deus quer que a gente guarde a palavra, medite na palavra, viva a palavra, pratique a palavra, produza bons frutos. A palavra do Senhor nos diz que nós, como igreja, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos. É por isso que esse canal tem o nome de Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, porque embaixador significa porta-voz de Cristo. E a gente sabe, né, irmão, na linguagem mais clara, a gente sabe que existe a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, um exemplo. A Embaixada do Brasil, alguma autoridade que está lá representando o presidente aqui do Brasil, representando as leis, representando o Brasil. Então ele vai falar não em nome dele, mas ele vai falar, esse embaixador vai falar não em nome dele, mas vai falar em nome
do país que ele está representando. E dependendo do que acontecer com algum brasileiro que estiver lá nesse país, aí o embaixador lá vai tentar resolver. Então o que acontece? Nós, igreja, aqui na terra, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo. Nós representamos Cristo aqui na terra. Nós falamos em nome de Cristo. Porque nós somos a igreja, a coluna e a firmeza da verdade. Aleluia. Cristo, ponto 2. Cristo e o relacionamento com a igreja. Santificação e pureza. O Senhor Jesus Cristo, ele quer se relacionar com todo aquele que o busca. O Senhor Jesus, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus, ele disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor Jesus, ele teve um relacionamento profundo com os apóstolos. Foram apenas cerca de 3 anos e meio, mas foi o suficiente para Jesus entregar para os apóstolos a base do Evangelho, a base da salvação. E quando falamos em relacionamento, irmãos, em um relacionamento tem que haver amor e respeito de ambas as partes. Você não vai se relacionar com... se o seu casamento tem dado certo, é porque o seu esposo tem correspondido à altura, a sua esposa tem lhe amado também. E não é só no quesito de área conjugal, não. Quando falamos de relacionamento, a gente pode... relacionamento não é só área sentimental. Existe relacionamento na igreja, na sociedade, no modo geral, no trabalho, na família, se relacionar, dialogar, abraçar, entre aspas. Isso fala de comum acordo. Então, o Senhor Jesus, ele se relaciona com nós, ele se relaciona com o povo de Deus, ele quer se relacionar com você. Então, nesse relacionamento tem que haver amor de ambas as partes. Não adianta Deus continuar querendo nos relacionar com nós, relacionar com a pessoa, e às vezes a pessoa não quer. E aí às vezes a pessoa entra num caminho errado, de sofrimento, de tribulação. Ah, Deus me abandonou, Deus me rejeitou, Deus não olha mais para mim. Mas e aí? O que você fez para manter esse relacionamento de pé? O que você fez para manter esse relacionamento vivo? O que você fez, a parte de Deus, ele fez e tem feito. E você? O que você tem feito para esse amor, essa união continuar acesa, ligada? Talvez você não fez nada. Então, em um relacionamento tem que haver amor de ambas as partes. O profeta Amós, advertindo o povo de Israel, ele diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Na sua vida, talvez você já passou por isso, né? Talvez em algum relacionamento. Às vezes o homem quer namorar, quer casar, às vezes a mulher tem outros planos. Então é impossível ambos andarem juntos. Então, em qualquer área da nossa vida, vamos supor uma empresa, o funcionário é contratado para trabalhar, mas o funcionário chega na hora que quer. O funcionário fica batendo papo na hora de trabalhar, o funcionário não tem compromisso. O que vai acontecer com esse funcionário? Vai ser desligado da empresa. Então, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Então, vamos pegar esse exemplo da área secular, esse exemplo literal, e trazer para a nossa vida espiritual. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Você tem estado de acordo com a palavra de Deus? Jesus quer manter um relacionamento com você, quer andar com você, quer andar dentro de você. Mas se eu e você não nos purificar, não nos afastar do mal, esse relacionamento ele vai ser quebrado. Então o comentarista ele diz, né? Santificação e pureza. Para termos um relacionamento sadio com o Senhor Jesus, precisamos viver uma vida de santificação. Oh, glória a Deus! Santificação. E o que é santificação? Nas palavras mais básicas para você entender, mais simples, né? Santificação significa se separar do mal. Santificação significa se afastar do mal.
Santificação não é apenas você decidir, não, hoje eu vou jejuar, hoje eu não vou tomar água, hoje eu não vou almoçar, hoje eu não vou comer carne, hoje eu vou me afastar do celular. Santificação, irmãos, não é só isso. Santificação é muito mais do que isso. Santificação não é apenas não é uma atitude que você deve fazer apenas uma semana, uma vez por mês. Santificação na vida do crente é um processo diário. Santificação é uma prática que começa na vida do crente a partir do momento que ele decide entregar a vida dele para Jesus. E esse processo de santificação, irmãos, deve acompanhar ele até o término da vida dele aqui na terra. É isso mesmo. Então, o que é santificação? A santificação é você se separar, é você se afastar todo dia de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Separar de conversa, separar de quem às vezes está servindo de pedra de tropeço de você, separar entre aspas, não é você ficar de mal da pessoa. Lembra que eu falei que andarão dois juntos se não estiver de acordo? Então, santificação é você evitar o mal. O Senhor Jesus, ele falou, se seu olho te fizer pecar, arranca e lança fora. Isso aí foi uma linguagem figurativa, era Jesus dizendo em uma linguagem figurativa que a gente deve fugir da aparência do mal, que se os seus olhos estão sendo inclinados a ver o que não pode, abaixa as vistas, abaixa a cabeça, vire a cabeça, de alguma forma evite olhar para aquilo que está desagradando a Deus e que pode destruir a sua vida espiritual. Tem muita gente nesse mundo que está sendo vencido pelo diabo através do olhar. Tem olhado para aquele que não agrada, e aí a pessoa acaba sendo atraída pelo diabo. A palavra de Deus nos diz que Sansão, que foi um dos juízes ali em Israel, você vai encontrar esse relato no livro de Juízes, no Antigo Testamento. Sansão, ele foi criado para servir a Deus, ele foi criado para ser uma bênção nas mãos do Senhor. E ele não podia, como judeu devoto a Deus, ele não podia fazer qualquer coisa. E a palavra de Deus nos diz que Sansão começou a se relacionar com mulheres descrentes, na nossa linguagem de hoje, né? Mulheres que não adoravam o mesmo Deus. Uma certa vez os pais deles falaram com ele, ô Sansão, é errado você se relacionar com essa mulher. E diz a Bíblia que Sansão respondeu aos seus pais, pai, mas foi essa aí que agradou os meus olhos. Olha a resposta de Sansão. Senhor, mas foi essa que agradou os meus olhos. E aí a gente vê algumas quedas na vida de Sansão, e a pior delas é que ele foi preso pelos filisteus, e os filisteus arrancaram os seus olhos, exatamente os seus olhos, e ele morreu. E aí nós entramos no Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo João, que escreveu 5 cartas, né? O Evangelho que leva o seu nome, o livro de Apocalipse, e escreveu 3 epístolas, primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola, que fica ao lado do livro de Apocalipse, ali perto do livro de Judas. João, ele diz, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Tem uma outra referência aqui dentro desse contexto aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, cadê? Cadê? Tá aqui. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, a palavra concupiscência significa o desejo, porque o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba do mundo não é de Deus, mas do mundo. E o que acontece mais? E o mundo passa. E os seus desejos também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, santificar significa se afastar do pecado, se afastar de tudo aquilo que desagrada o Senhor. O salmista, ele diz, no Salmos de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo
não anda segundo o conselho dos ímpios, dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas nem se detém no caminho dos injustos, mas procura servir a Deus, procura andar no caminho da justiça. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse tema aqui é muito profundo, é muito maravilhoso, né? A palavra do Senhor vai nos levando por outros caminhos, né? Por outros textos, e já vamos encaminhar para o final. Gloriosa e irrepreensível. Então, a santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa. Então, a partir do momento que nós nos santificamos, é Deus santificando a nossa vida, nos preparando dia após dia para encontrar com o Senhor nos ares, porque a Nova Jerusalém existe, ela foi criada pelo Senhor Jesus e é para lá que a igreja vai ser levada. Irrepreensível, ou seja, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então essa é a vontade de Deus. Não deve haver manchas, sujeira na vida da igreja, na vida de um cristão. Terceiro e último ponto, as armas da igreja do Deus vivo, o zelo pela verdade. Então a igreja de Cristo na terra, irmãos, nós temos que lutar com as armas espirituais. Nós estamos em uma guerra espiritual. E a nossa luta não é contra o homem, não é contra a mulher, mas Paulo diz que a nossa luta é uma luta espiritual. Nós lutamos contra as hortes espirituais da maldade. Nós não temos que lutar diretamente contra o homem, contra a mulher, que às vezes está nos perseguindo, está nos criticando, contra os governantes que estão tentando fechar as igrejas, que estão tentando criar leis contra a igreja, que estão tentando criar leis que são contrárias à palavra de Deus. A gente tem que ter em mente que nós temos que orar para Deus quebrar toda maldição que tiver na vida de alguém que está se levantando contra a igreja. Nós não devemos ficar batendo boca, nós não devemos, entende aqui, nós devemos ficar batendo boca no sentido de agredir, que também tem situações que existe o direito da pessoa se pronunciar. Então as armas da igreja, quais são as armas da igreja? Você já parou para observar quais são as armas da igreja? O apóstolo Paulo, ele ensinando aos cristãos de Éfeso, depois você lê lá, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Irmão, no dia mau. Porque o dia mau, ele vem. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época, nós estamos fazendo parte de uma geração onde, infelizmente, em muitos lugares está sendo pregado que o cristão não passa luta, não passa tribulação, não passa prova, não passa angústia. Esse aí é um outro evangelho, não é o evangelho de Cristo não, porque o evangelho de Cristo, eu já li a Bíblia para a honra e glória do Senhor Jesus, várias vezes, e eu nunca encontrei na Bíblia Jesus dizendo, pode vir me seguir, pode vir se tornar igreja minha, pode vir entrar pelo caminho, porque vocês vão viver vidas maravilhosas, vocês vão desfrutar de tudo do bom e do melhor. Não. Você vai ter uma vida e vida com mudança. Você vai ter paz na sua alma, você vai ter comunhão com Deus. Mas no que diz respeito à área externa, porque internamente você vai ter paz e comunhão com Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas externamente nós vamos estar em um combate espiritual, lutando contra as trevas. Então, nesse caminho que Jesus nos colocou, tem espinhos, tem tribulações. Lembra lá do que aconteceu com o apóstolo Paulo? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, depois que ele se converteu?
ele foi, no início, os próprios apóstolos não queriam receber ele porque achavam que a conversão dele era falsa. Os judeus da sua época o perseguiram, as autoridades romanas o prenderam. Segundo a tradição cristã, o apóstolo Paulo foi morto, degolado, cortaram sua cabeça a mando do imperador Nero. Tem um exemplo lá só para te mostrar, que o dia mau veio sobre eles, mas eles não recuaram. A palavra de Deus nos diz em Atos dos Apóstolos, parece que capítulo, você encontra aqui, falando sobre a morte de Tiago. Cadê? Aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Herodes manda matar Tiago. Então Tiago, ele foi o primeiro apóstolo a ser morto. Esse Tiago aqui, até onde eu observei, ele era Tiago, conhecido como filho do trovão, Tiago, irmão do apóstolo João. Estevão foi o primeiro mártir, porém Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto. O dia mau veio sobre ele. Irmãos, eu tenho um livro aqui, o tempo não nos permite aprofundar aqui mais ainda, mas eu tenho um livro aqui chamado Mártires Cristãos. Esse livro ele foi publicado pela CPAD, que é a casa publicadora das Assembleias de Deus. Você pode estar adquirindo esse livro também. Então esse livro aqui, ele fala sobre como aconteceu, como foi a morte dos apóstolos, como foi a morte dos discípulos dos apóstolos, fala sobre a perseguição, como a igreja sofreu, quantos apóstolos, quantos irmãos, como eles morreram de forma cruel. Você tem um exemplo lá do apóstolo João na ilha de Patmos, né? Foi aprisionado pelo imperador Domiciano, e nem por isso a gente viu ele murmurando, dizendo: Senhor, por que eu estou aqui? Então Paulo nos fala: vocês precisam, como igreja, ter as armaduras espirituais e para que possais resistir ao dia mau. Então as armaduras espirituais têm várias finalidades. Uma delas, fazer você resistir no dia mau. Porque o dia mau vai vir. Vai vir um dia. Pode vir o dia mau. O dia mau é quando você está esperando uma boa notícia e chega uma má notícia. O dia mau é quando você está desempregado, está trabalhando, fez vários planos, comprou casa, comprou móveis, parcelou e de repente vem uma crise na empresa, a empresa é obrigada a colocar muita gente para a rua e aí de repente sobra seu nome lá. É o dia mau, o dia da provação. Aleluia. Não é que eu estou glorificando de você ter que estar sujeito a passar por isso. Estou glorificando porque eu sinto que o Senhor está falando conosco através dessa palavra. Então, quando vier o dia mau, irmão, você possa estar revestido. E Paulo fala, né? Tomai sobretudo, tomai as armas espirituais. Ali Paulo fala em Efésios capítulo 6, ele fala sobre tomar as sandálias. Segundo a tradição, segundo a Bíblia Sagrada, Paulo estava preso quando escreveu essa carta aos Efésios. E ele olhando para os soldados e vendo a roupa dos soldados, ele se inspira ali na roupa do soldado, do uniforme romano, o uniforme que os soldados romanos usavam para transmitir uma mensagem espiritual. Então ali Paulo fala sobre as sandálias, Paulo fala sobre o cinturão, Paulo fala sobre o capacete da salvação, Paulo fala sobre o escudo, Paulo fala sobre a fé. Mas de todas essas armas que os soldados usavam, 90% delas era para se defender da batalha. E a única arma que eu observo que Paulo cita, que o soldado usava para atacar, era a espada. A espada o soldado usava, sim. O que a espada simboliza? A espada simboliza a palavra de Deus. Sim, a Sagrada Escritura. O apóstolo Paulo ele falou para Timóteo, toda a Sagrada Escritura ela foi inspirada pelo Senhor. Paulo, quando estava preso, Paulo falou para Timóteo, vem me visitar depressa.
traga a capa, traga os pergaminhos, traga os livros, porque Paulo tinha desejo de estar conhecendo cada vez mais qual era a vontade de Deus e escrever a vontade de Deus nos pergaminhos e assim por diante. Então, eu e você só conseguimos vencer o diabo, o mundo, a natureza pecaminosa, a carne, o pecado, através da palavra de Deus, que é a espada. O salmista ele diz: eu guardei sua palavra no meu coração, Senhor, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Só através da palavra, só a palavra de Deus nos capacita a vencer os desejos da carne. Mateus capítulo 4, nós encontramos Jesus no deserto. Depois que ele foi batizado pelo seu primo João Batista, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, porque tem momentos que é o Espírito Santo que nos leva para o deserto. O Senhor quer nos ensinar algo. E a palavra do Senhor nos diz que o diabo tentou Jesus ali, visto que Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber. E todas as respostas de Jesus foram baseadas na palavra de Deus. E principalmente, dentro do contexto aqui, o diabo viu que Jesus estava com fome e disse: se tu és o Filho de Deus vivo, então manda que essas pedras se tornem pães. E Jesus falou: está escrito, olha só, está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem. Então, está escrito que devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Irmãos, devido ao tempo, nós iremos encerrar aqui o nosso estudo, né, que já avançou. Eu creio que o Senhor falou aos nossos corações. Não esqueça, você é a igreja do Deus vivo na terra. Deus conta com você. Que o Senhor nosso Deus possa te abençoar, te dar entendimento e desejo cada vez mais de conhecer a palavra do Senhor. Comente aqui. Comente se você foi edificada ou edificado. Faz o seu comentário abaixo aí se você conseguiu entender algum texto bíblico que em outrora você leu e não conseguiu entender. Se porventura falei alguma coisa que você tem uma interpretação diferente, tem liberdade também para comentar. Se você tiver desejo que a gente prepare algum comentário, algum estudo bíblico aqui relacionado a outros temas da Bíblia, se fique à vontade também para comentar, para sugerir, tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu apresento todos aqueles, Senhor, que ouviram a Tua palavra nesse dia. Quero te pedir, meu Deus, que guarde a Tua palavra em cada coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a ser a igreja, a coluna e firmeza da verdade. Nos ajude a viver a Tua palavra, Senhor. Que o nosso testemunho possa falar mais alto do que as nossas próprias palavras. Senhor, eu entrego em Tuas mãos a vida dessa pessoa que Te ouviu. Se porventura tem alguém que não Te conhece espiritualmente, perdoa os seus pecados, escreve o nome dele no livro da vida, converte ele, meu Deus, dê ele um novo coração, em nome de Jesus. Senhor, agradeço, irmãos, por você ter tirado esse momento para ouvir a palavra do Senhor através do canal Embaixadores de Cristo. Lembrando que esse que vos fala é o seu amigo, irmão Edmilson. Sirva a Deus aqui na cidade de Betim, na região metropolitana de BH. Até o nosso próximo encontro.